Olá, bom dia, turma 131. Estamos iniciando o mês de outubro. Estamos também iniciando o quarto bimestre, essa semana do 5 ao 8 de outubro de 2020. Nessa aula de hoje, eu vou avisá-los que irei fazer uma revisão geral daquilo que conversamos no terceiro bimestre. Então, a aula vai ser dividida em algumas porções. A primeira, eu vou fazer uma revisão geral do terceiro bimestre, aquilo que nós conversamos no terceiro bimestre, tá? Depois, eu vou sugerir as atividades. Depois, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas relacionadas ao terceiro bimestre, relacionadas a alguma nota, alguma coisa nesse sentido, e finalizo através de uma chamada à aula de hoje, tá? Então, primeiro eu vou falar, depois eu vou abrir espaço para vocês fazerem as suas respectivas perguntas, se assim o tiverem. Muito obrigado pela sua atenção e vamos pedir a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Oremos. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas até o prezado momento. Queremos convidar o Senhor Jesus para estar presente com os alunos do terceiro ano, abençoando, protegendo e guiando, que eles possam ter um dia feliz, uma semana abençoada por Ti e que possamos ter as Tuas bênçãos vinda dos altos céus. Fica conosco nesse momento, em Teu nome que Te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Conforme eu falei no início, e tem alguns alunos adentrando, então a aula de hoje vai ser dividida em algumas partes. Então, a primeira parte, nós iremos fazer uma revisão geral do terceiro bimestre. Depois eu vou abrir para fazer as respectivas dúvidas, algumas perguntas relacionado ao terceiro bimestre, relacionado à nota, alguma coisa nesse sentido. E aí depois fecharemos a aula com uma chamada, tá bom? Muito obrigado. A revisão, superação, recuperação do terceiro bimestre de 2020, a turma 131 do ensino médio. Então, hoje é o dia 5 de outubro de 2020, é a nossa 8ª live do segundo semestre. E aí vou fazer uma revisão geral do assunto que foi comentado na apostila número 1 e 2, e aí depois eu vou abrir o espaço para vocês fazerem perguntas, se houver. Quando estiver explicando o assunto, se alguém tiver alguma pergunta sobre o assunto que estamos explicando no momento, você poderá levantar a sua mãozinha para pedir o esclarecimento. Então, a primeira parte que nós falamos sobre a apostila número 1, eu já peguei a minha apostila em mãos para observar com vocês, quem tiver a apostila poderá também acompanhar. Falamos sobre a apostila número 1 do segundo semestre do terceiro bimestre. E aí falamos sobre o módulo número 1, o sistema Sol, Terra e Lua. E aí falamos sobre o planeta Terra, né? Falamos sobre o satélite Lua, que faz parte desse contexto do planeta e satélite que pertence ao sistema solar. Falamos sobre o movimento de rotação, né? Esse movimento de rotação devido ao movimento de rotação, nós vamos ter, por exemplo, as estações do ano. Vamos ter, movimento de rotação, nós vamos ter o movimento de 24 horas e vamos ter o dias e noite. Repetindo, movimento de rotação é um movimento realizado que leva 24 horas e, como consequência, vão ter 24 horas, dia e noite. Movimento de translação, sim, aí é aquilo que tinha trocado. Movimento de translação é um movimento que vai ocorrer em 365 dias, 5 horas e 48 minutos.
Aí eles vão proporcionar o ano bissexto a cada 4 anos. E é corrigido essa 365 dias, 5 horas e 48 minutos, formando o ano bissexto, que nós conhecemos como o ano de 366 dias. E esse movimento de translação, logicamente, ela vai proporcionar o que nós conhecemos como as 4 estações do ano. Hoje estamos na primavera, depois vem o verão, depois vem o outono e o inverno para o hemisfério sul. E troca-se, por exemplo, como nós estamos na primavera, lá para o hemisfério norte, o outono. Falamos sobre o afélio e o periélio na página número 2, que é essa distância que existe, né, entre o Sol e a Terra. Periélio perto e afélio bem afastado. Falamos sobre os solstícios, né, que os dias são os dias em que a luminosidade solar incide obliquamente sobre o hemisfério norte e o sul, principalmente no dia 22 de junho e 22 de dezembro. Falamos sobre equinócios. Hoje, que nós estamos na estação do ano primavera, nós estamos nos equinócios. Você pode observar que quase o dia e a noite são iguais, a iluminação das mesmas. Falamos sobre a Lua, que é um astro morto, e os movimentos como rotação, translação, revolução, né? São as fases da Lua, como Lua nova, Lua cheia, a crescente e a minguante. Comentamos com relação à página número 4 sobre a maré alta e a maré baixa e as suas influências para o homem na estrutura de pesca. Comentamos sobre as eclipses, né? Isso, o módulo número 1. O módulo número 2, da página número 5, comentamos sobre as camadas internas da Terra, tais como o manto, né? A crosta, o manto e o núcleo. Comentamos sobre o que são rochas, né? São compostos por agregados minerais na página número 6. E essas rochas são divididas em 3 porções: rochas magmáticas ou ígneas, de origem de atividades vulcânicas. Falamos sobre rochas sedimentares, que são as rochas frágeis, que elas são originadas pela desfragmentação da rocha magmática. E também falamos sobre a rocha metamórfica, que ela se forma em alta pressão e alta temperatura. Dessas 3 rochas, a mais rija, a mais dura, a mais resistente é as rochas metamórficas. Comentamos os movimentos que vão modelar a forma do relevo. Falamos sobre agentes internos, tais como vulcanismo, abalos sísmicos, né? E as placas tectônicas, o movimento das mesmas. Falamos sobre o relevo, que conforme a superfície da Terra, podemos encontrar uma grande variação de formas de relevo, e elas vão ser conforme a sua altitude. E aí nós falamos sobre planície, planalto, montanhas e depressão. A formação do Brasil praticamente é formado de planícies e planaltos. Comentamos sobre solos, né? Sobre as camadas do solo, e falamos sobre solos eluviais e solos aluviais. Né? Os solos eluviais, quando os solos se formam no mesmo local da rocha matriz. E as rochas aluviais, quando tem o deslocamento, o transporte de sedimentos desses minerais. E falamos também sobre a ação da modelação externa, que é através da água da chuva, a água dos rios, né? E principalmente pelo trabalho antrópico, o homem trabalhando com a própria estrutura do relevo. Na página número 9, do módulo número 3, apostila número 1, foi comentada a forma da Terra, né, que é a forma da Terra de forma geóide, conforme o físico e geógrafo-geólogo Listen, ele promoveu essa configuração da própria figura da Terra. Falamos sobre os pontos de orientação, né, os pontos cardeais, os pontos colaterais e subcolaterais, focalizando
antes a bússola e hoje nós temos a formação do GPS. Comentamos sobre coordenadas geográficas, né? Linhas paralelas, são linhas paralelas ao Equador, são deitadas, como exemplo, Equador, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico ao sul, Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio. E as linhas que se cruzam, nós chamamos de linhas longitudinais, meridianos de GMT. As linhas paralelas deitadas, elas servem para a divisão de zona climática. E as linhas em pezinhas, elas servem para dividir a Terra em graus, formando, então, os fusos horários. E a junção entre linhas deitadas, chamado paralelas ou latitudinais, e as linhas em pezinhas longitudinais, quando se cruzam entre elas, nós chamamos de coordenadas geográficas. Falamos sobre as principais projeções cartográficas, como a mais utilizada até o presente momento é o Mercator. Essa vai ser uma projeção eurocêntrica, demonstrando praticamente mais o mundo europeu com a parte central. Comentamos sobre Peters, que ele focaliza os países do hemisfério sul, e o Mercator, ele configura o hemisfério norte. Comentamos a página 11 sobre escalas, né? Usamos aquelas fórmulas que você pode observar, e a escala grande, a escala média e a escala pequena. Falamos a diferença entre mapas, cartas e plantas, as cores, os símbolos que são utilizados em grande proporção para o mapa. Na página número 13, da apostila número 1, comentamos sobre fusos horários. Falamos sobre o que é a hora legal. Lá na página 13, você pode observar o horário do funcionamento, linha internacional da data, e também os fusos horários brasileiros na página número 13. Na página 14, temos a explicação dos cálculos. Nós fizemos essa aula através de cálculos de fusos horários. E da página número 14 até a página número 32, nós comentamos os exercícios. Esses exercícios, você vê que tem a apostila, o resultado, o gabarito, e aí você pode trabalhar com as mesmas. Já na página 2, da apostila número 2, nós falamos o módulo 5 sobre clima e vegetação. Aí conceituamos o que é clima, conceituamos o que é vegetação, quais são os fatores importantes para o clima e quais são os fatores importantes para a vegetação, e associamos clima com a vegetação. Então, nós falamos nesse contexto do módulo 5 sobre massas de ar, comentamos sobre ventos, né? Comentamos sobre correntes marítimas, a pressão atmosférica, latitude, altitude, continentalidade e maritimidade são elementos que vão ser, ou fatores que vão interferir diretamente nos climas. Lá na página número 3, você pode observar que temos as massas de ar que predominam na América do Sul. Então, você pode ver lá a massa equatorial atlântica, a massa polar atlântica, a massa tropical atlântica, todas que são úmidas, que partem do oceano em direção ao continente. E no continente, eu vou ter a massa equatorial continental e a massa tropical continental. E para o Brasil, essas 5 massas de ar que vão influenciar na estrutura do clima brasileiro. Na página número 4, nós comentamos com vocês sobre a composição do clima proposto por Cape Geyser. Aí ele propõe, né, a primeira letra maiúscula, indicando o grupo de clima que é. A segunda letra, que é minúscula, ele vai falar sobre as precipitações. E a terceira letra, ele vai indicar a temperatura do ar. E esse você pode observar na página número 4, a tabela com as suas
respectivas letras e as suas características uma das outras. Também você pode observar lá na página número 5 sobre a estrutura do clima de Kepengeiser, né? Focalizando CFA e CFB para a região sul brasileira. Comentamos alguns problemas relacionados a problemas atmosféricos ambientais, tais como chuva ácida, ilhas de calor, inversão térmica, efeito estufa, né? E na página número 5, 6 e 7, ele vai fazendo uma associação com o clima e a formação dos biomas, caracterizando e colocando a localização de cada uma delas. No módulo 6, da página 7, vem falando sobre hidrografia. Então, conceituamos o que é hidrografia, falamos sobre exemplos de oceanos, falamos sobre mares abertos, fechados e internos e os seus respectivos exemplos. Comentamos com vocês sobre o mar aberto, mar fechado, mar interior, da página número 8, e com os exemplos também. Comentamos sobre o Oceano Atlântico, Pacífico, Índico, e para alguns autores, eles observam que o Oceano Glacial Ártico, o Oceano Glacial Antártico não é oceano e sim mar, mas conforme a estrutura de alguns observam como oceano e alguns não observam como oceano essa localidade, né? Falamos sobre as principais formas que nós temos no interior do oceano, como plataforma continental, região pelágica e região abissal. Também comentamos na página número 8 e 9 sobre o que são lagos, lagoas, lagunas e as principais formas dos rios. Comentamos sobre bacias hidrográficas e sobre águas subterrâneas, como é o caso, por exemplo, o aquífero de Guarani e o aquífero Alter do Chão, né? O Guarani ele é maior em extensão, só que o Alter do Chão, que está na região amazônica, ele é maior em profundidade e tem maior quantidade de água comparado ao Guarani. E na página 10 nós comentamos com vocês sobre o processo do ciclo hidrológico, aquele processo todo que a água ele evapora, condensa-se através de nuvens, ela vai precipitar, infiltra e aí começa todo o processo do ciclo hidrológico. Na página número 10, no módulo número 7, comentamos o que é agricultura e o que é pecuária, com as suas revoluções agrícolas, né? Os sistemas agrícolas como plantation, que é voltado exclusivamente para a zona de clima tropical e é voltado para o mundo da exportação. Comentamos sobre jardinagem, que é típico das regiões asiáticas, né? Plantação do arroz, a rizicultura. Falamos sobre o processo itinerante, que é uma roça, por exemplo, para o Brasil, né? Comentamos sobre a agricultura intensiva e extensiva, né? E juntamente com a agricultura pecuária ao mesmo tempo. Comentamos sobre a agricultura empresarial, que é muito voltado para a estrutura de complexo econômico. Comentamos sobre a modernização rural, utilização do GPS, a agricultura de precisão, né? Falamos o que é latifúndio e minifúndio. Comentamos também a diferença entre monocultura e policultura. E as principais técnicas agrícolas, né, utilizadas através das máquinas, através de irrigação e a agroindústria. E com isso também tem os seus problemas relacionados a essa atividade da agropecuária, como desertificação, arenização, desflorestamento, né? E o desperdício de água e também o tratamento para a pecuária. Isso nós comentamos no capítulo módulo número 9. E o último módulo da apostila 2 que nós conversamos com vocês foi sobre demografia. Comentamos sobre o que é demografia, os conceitos demográficos, né, a teoria malthusiana, a teoria cristã, a teoria neomalthusiana e a teoria marxista ou reformista. E todas essas teorias colocam a questão de planejamento familiar.
Falamos sobre a dinâmica da população absoluta, a população relativa, a densidade demográfica, né? Essa transição da estrutura da população conforme a idade, de 0 a 19 jovens, 19 a até 65 adultos, 65 e diante, a formação do idosos. Comentamos sobre a estrutura da população, que é formada pelo sexo de homens e mulheres, masculinos e femininos, e que também a base de uma pirâmide é aquela base que nós podemos ver, que é formado de jovens, o corpo é atividade econômica e o ápice é a formação de idosos. Comentamos sobre as atividades primária, agricultura, pecuária, extração, secundária, indústrias, terciária, comércio e prestação de serviço, quaternário, informática, telecomunicações no geral, né? E o quinário é aquela formação que nós temos, por exemplo, relacionado à mão de obra voluntária. E falamos sobre os movimentos migratórios. E com isso, nós trabalhamos com vocês relacionado à apostila número 1 e o 2. Quais são as atividades de superação para você enviar para arrumar essa nota do terceiro bimestre? Você viu que a nota foi lançada, mas ainda precisa ser arrumada com as notas de recuperação e ainda não foi lançado o bônus, que é 1 ponto na média. Nós recebemos no dia 2 de outubro as notas para ser lançada 1 ponto na média. Então, ainda vai ser arrumado essas notas. Então, quais são as atividades? Eu já coloquei na sua plataforma do eClass essas 20 questões, né, do Word para você trabalhar e enviar. Quem não enviou aquelas atividades, envia outra vez, né, certinho, para você ter as notas arrumadas, né? E aí, na plataforma do eClass vai ficar o quê? As datas. No dia 5, que é hoje, nós estamos começando a trabalhar, setar suas atividades, e o último dia é dia 9 de outubro, para você enviar essas atividades. Aí, falta o quê? Essas atividades que vocês irão enviar para aumentar a nota, então vai ser a partir do dia 9 de outubro, a secretaria ela vai trabalhar com essas notas, vai corrigir as notas, alguns problemas que tiveram relacionados às notas, e também vai ser lançado a nota de um ponto na média de bônus. Então, por exemplo, se o aluno tirou 10, tirou 10 no outro, divide por 12 deu 10, mais 1 ponto fica com 11, por exemplo. Então, esse ponto já fica a mais, né? Então, nesse bimestre, todos os alunos que fizeram o simulado interativo, o Enem interativo, vai receber 1 ponto na média. E na matéria de geografia é a mesma coisa. Então, a partir do dia 9 de outubro, essas notas todas estarão sendo arrumadas pela secretaria da escola. Agora é o momento de você tirar dúvida. Alguma dúvida relacionada à questão de nota, de média? Agora é o momento de você fazer a sua pergunta. Se alguém tem alguma questão de alguma dúvida relacionada a isso que comentamos. Então vamos, já que não tem nenhuma pergunta, vamos então para a questão da chamada. Então eu vou colocar a chamada aqui e você vai responder a chamada da aula de hoje. Tá? Então deixa eu só fixar aqui a turma do terceiro ano. A Remédio, Ana Luísa, Ângela. Presente. Ok. Ana Luísa. Presente. Arthur Felipe. Presente. Beatriz Castro.
Brisa, Presente. Bruno, Camille, Presente. Celine, Professor, Clara. a Ana Júlia Ribeiro. Oi, Ana Júlia Ribeiro, ela tá, então vou colocar justificado. Obrigado, Sofia. Tô aqui. Ana Júlia Ribeiro tá ali. Ah, tá ali então, ó. Presente, pronto, tá aqui. Muito bem, obrigado. Obrigada. Celine, Clara, Eduarda, Eduardo. Quem não tiver microfone, é só levantar a mãozinha ou indica para alguém. Elana, Eloá, Enzo, Presente. Eloá presente, Enzo, Gabriel Mateus, Presente. Gabriel Soares, Gabriela Mercedes, Giovana, Presente. Júlia, Guilherme de Souza, Guilherme Leal, Gustavo, Hendrick, Igor, Presente. Isabela, Presente. Isadora, Presente. Isaías, Presente. Jaqueline, João de Almeida, Larissa, Lidiane, Eu tô aqui, tô aqui. Lidiane tá ali, Não, Luana, Larissa. a Larissa, tá bom, a Lidiane que não está. Isso. Ok, obrigado. Obrigada. Luana, Lucas, Presente. Lucas Guimarães, Lucas Mateus, Presente. Lucas Otto, Presente. Luiz Eduardo, Luiz Felipe, Presente. Marcele, Maria Eduarda, Maria Fernanda, Maria Vitória, Presente. Mariana, Matheus Afonso, Matheus HG, Matheus Henrique, Matheus Reiser, Presente. Milena, Presente. Milena Cunha, Milena Santos, André. Desculpa, presente. aqui já está lá, obrigado. Natália, Nur, Rafael, Presente. Rafaela, Presente. Rafaela Trevisan, Presente. Renata, Aqui. Juan, Samara, Samuel, Sara, Savana, Sofia, Presente. Sofia presente, Stephanie, Presente. Thaís, Thales,
Ô, prof, o Thales está sem microfone. Então já está justificado. Obrigado, Renata Nunes. De Tiago nada. Vinícius. Presente. Tiago Banzato. Victor Hugo. Presente. Murilo. Alguém não foi chamado ou alguém não respondeu à chamada ou alguém quer justificar? Não? Posso fechar então a chamada? Vamos então finalizar a nossa aula através de uma oração. Obrigado pela sua atenção e vamos continuar o nosso bimestre. Que a presença do Senhor Jesus Cristo esteja com cada aluno do terceiro ano, abençoando, protegendo e guiando, e que possamos ter a tua paz, o teu amor e o teu carinho. Muito obrigado por tudo, em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado por vocês. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Fui. Tchau, prof. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, Até o próximo. professor. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau, tchau. Obrigado. Até.